Qual é o grande tema do livro de Sofonias? O dia do Senhor. O que seria esse dia do Senhor? Na expectativa do judaíta daquela época, na expectativa do cidadão do reino de Judá daquela época, era a intervenção sobrenatural de Deus para livrá-los dos inimigos estrangeiros. Eles eram oprimidos, eles não queriam mais ser, eles sofriam com aquilo, então eles esperavam que o Senhor viria e interviria sobre a história de modo a livrá-los daquilo que os ameaçava. Muito bem, isso de fato está incluído naquilo que é o dia do Senhor. Deus promete ser fiel ao seu povo e cuidar do seu povo. E mediante o sofrimento enfrentado pelo povo de Deus, o Senhor garante que no momento futuro, Ele vai intervir na sua história e vai salvá-los. É uma esperança que a gente pode chamar de escatológica, que aponta para o futuro, que aponta para a consumação da história, para o fim da história. Muito bem. O problema é que, ao pensar no dia do Senhor, o judaíta não pensava muito no Senhor. Ele tinha a esperança de que Deus o abençoasse e livrasse da luta, mas esquecia de quem era o Deus a quem eles oravam e de quem eles esperavam a salvação. Quem é esse Deus? Um Deus que é simultaneamente justo e amoroso. Portanto, em Sofonias, nós aprendemos sobre o dia do Senhor duas verdades sobre um só Deus. Deus, Ele é justo, Deus, Ele é amor. Atributos de Deus que se manifestam simultaneamente. Deus, em sua justiça, não tolera o pecado. Deus, em sua justiça, zela por sua criação e, por isso, Ele põe freios na maldade humana. O homem é mau ou bom? O homem é mau, moralmente mau, corrompido. E não precisa ser crente para constatar isso, basta olhar ao redor. Não é verdade? Basta olhar para dentro de si mesmo. Por melhor que você tente ser, você não acerta sempre, não é? Ou tem alguém aqui que é santo, santo, santo? Com exceção de Jesus, que está aqui também, no meio do seu povo, todos nós, os demais, somos pecadores e falhamos. Deus, Ele freia a maldade humana de modo que toda a ordem criada não sucumba diante da perversidade do homem. Portanto, quando a gente olha ao mundo e vê uma coisa eventualmente boa, que uma pessoa faça e tal, a gente não deve subestimar a gravidade do pecado do homem. Pelo contrário, a gente deve olhar para essa realidade e reconhecer que Deus, na sua graça comum, Ele freia a maldade do ser humano. Graça essa que está disponível até mesmo a quem não conhece Jesus e não tem a menor noção de quem Deus é. Contudo, de outro lado, nós devemos ressaltar o amor de Deus. O amor de Deus. Deus resgata o homem de suas misérias, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que é isso? Deus, Ele ama, e porque Ele ama, Ele dá o seu Filho para resgatar uma humanidade perdida e trazê-la da morte para a vida. Com isso, Deus providencia a redenção, não apenas para mim e para você, mas para toda a ordem criada. Aquele mundo que está torto, né? De tsunami, de terremoto, de enchente, de pedra caindo em cima dos outros. Vocês viram isso, irmão? Que coisa terrível. O que é isso? A natureza, ela geme, ela sofre, ela não está bem, ela está instável por causa do pecado da humanidade. Contudo, Deus, no seu amor, Ele providencia a redenção de todas as coisas, não apenas do meu e do teu coração, não apenas da nossa alma. Deus não está preocupado exclusivamente com a nossa alma, mas a partir da salvação da nossa alma, a partir da reunião em Cristo Jesus dos salvos, o nosso Pai, Ele restaura para si, para a sua glória, todas as coisas. E o dia do Senhor é uma demonstração tanto da justiça que pune o pecado, quanto do amor que atrai para si o povo de Deus através
da fé. E tudo isso produz redenção. Agora sim, vamos ler? Você está com a Bíblia aberta? Eu vou projetar, mas não feche a sua Bíblia, tá bom? Combinado? Então, purificarei os lábios dos povos, para que todos eles invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Desde além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, o meu povo disperso, me trarão ofertas. Naquele dia, vocês não serão envergonhados pelos seus atos de rebelião, porque retirarei desta cidade os que me regozijam em seu orgulho. Nunca mais vocês serão altivos no meu santo monte, mas deixarei no meio da cidade os mansos e humildes, que se refugiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá injustiças, eles não mentirão, nem se achará engano em suas bocas. Eles se alimentarão e descansarão, sem que ninguém os amedronte. Cante, ó cidade de Sião, exulte, ó Israel. Alegre-se, regozije-se de todo o coração, ó cidade de Jerusalém. O Senhor anulou a sentença contra você, ele fez retroceder os seus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está em seu meio. Nunca mais você temerá perigo algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não tema, ó Sião, não deixe suas mãos enfraquecerem. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Eu ajuntarei os que choram pelas festas fixas, os que se afastaram de vocês, para que isso não mais lhes pese como vergonha. Nessa época, agirei contra todos os que oprimiram vocês. Salvarei os aleijados e ajuntarei os dispersos. Darei a eles louvor e honra em todas as terras onde foram envergonhados. Naquele tempo, eu ajuntarei vocês. Naquele tempo, eu ajuntarei vocês. Naquele tempo, os trarei para casa. Eu lhes darei honra e louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sua sorte diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Queremos uma esperança que produz paz, mas nem sempre queremos viver a pureza que o Senhor exige do seu povo. A passagem que acabamos de ler começa falando de um ato de purificação. Se você observar a passagem com cuidado, você verá que há uma curva inesperada no texto. Quando você volta ao verso de número 8, o verso de número 8 termina com o relato de uma devastação total, de uma destruição no nível mundial. Na verdade, tudo aquilo que Sofonias falou da parte do Senhor até aqui no seu livro, fala de destruição. Remete ao juízo, remete à punição. Isso é algo que nos assusta. E hoje pela manhã eu até brinquei que eu acho que é por isso que muitos não pregam esse livro. Porque de 3 capítulos, 2 inteiros falam de um cenário terrível. De sofrimento, dor, destruição, devastação. Quando você volta em Sofonias capítulo 1, versos 2 e 3, você vai encontrar um cenário de destruição total. O Senhor basicamente diz: eu vou destruir tudo. Ou como diriam os nossos adolescentes, que ficam lá em cima na galeria, geral vai morrer. Geral vai morrer. É o que Deus diz em Sofonias 1, 2 e 3. E aí ele vai falar um monte de coisa. Ele vai falar sobre Judá, ele vai falar sobre a infidelidade do povo de Deus, ele vai falar como o povo não andava na sua aliança, ele vai falar como o povo dava vazão aos pecados que ele aprendeu, que ele via nas nações ao lado, nas nações vizinhas. Idolatria,
imoralidade, corrupção, violência. Tudo isso era algo que deveria ficar fora dos muros da cidade, deveria ficar longe da presença de Deus e do povo da sua aliança. Mas o fato é que o povo de Judá vivia como aqueles lá de fora. E por isso Deus diz o quê? Vocês vão morrer. De novo, verso 18, final do capítulo 1, que Sofonias diz? Geral vai morrer. De novo. Aí ele entra no capítulo 2 e começa a falar sobre as nações. E ele fala das nações de oeste, leste, sul e norte. E basicamente qual é a mensagem? Todo mundo vai morrer. Misericórdia. Estava conversando com o Rodrigo da comunicação já à tarde, eu estava falando, só um louco prega Sofonias. Mas não é não, pastor Ria, é a palavra de Deus. Porque quando Deus ele alerta a mim e a você, dizendo que o seu juízo virá, que a sua disciplina vai acontecer, em paralelo a isso, ele nos deixa claro que ele se preocupa conosco, que ele nos ama, que ele quer o nosso bem, e que por isso ele clama a mim e a você, busquem enquanto se pode achar. Se você retorna no capítulo 2, versos 1, 2 e 3, a mensagem é exatamente isso. Judá, eu estou aqui. Meu povo, eu estou aqui. Se vocês me buscarem, vocês vão encontrar. Eu não me escondo de vocês. Não sou eu que estou longe. Até mesmo no meio das iniquidades do meu povo, lemos isso hoje pela manhã, no início do capítulo 3, Deus se faz presente. Mesmo num povo impenitente, que não se quebranta, que não se arrepende, Deus diz, vocês são meus e eu vou estar aí no meio de vocês. Nada pode nos separar do amor de Cristo, irmãos, não resta dúvida. Nada. O próprio Cristo diz ser o bom pastor, e com isso ele também nos garante que ninguém nos arrebatará da sua mão. Aquele que um dia foi salvo por Cristo Jesus não perde a sua salvação, e ele não perde porque ele é bom, ele não perde porque o Salvador é bom, e porque ele não volta atrás em todas as suas promessas. Agora, nós não podemos estar diante de um texto como esse e lembrar de toda a nossa doutrina sobre a fidelidade de Deus, sobre a imutabilidade de Deus, sobre o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida, e achar que, já que a salvação não se perde, já que uma vez salvo, salvo para sempre, eu vou viver do jeito que dá na telha. Um texto como esse nos alerta do início ao fim. O Senhor nos salvou para a justiça, para a santidade. Foi para isso que Ele nos salvou. De modo que, ao mesmo tempo que a palavra diz que ninguém nos arrebatará da sua mão, o mesmo Cristo que nos dá essa promessa, Ele também diz o quê? Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas exclusivamente, somente, aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O texto, portanto, faz uma curva. Ele termina o verso 8 do capítulo 3 dizendo, todo mundo vai morrer. E ele começa o verso 9 dizendo, o fogo da minha ira, ele não é para destruição apenas. Ele vai destruir. Ele vai destruir aqueles que não se arrependerem. Ele vai destruir toda essa ordem mundana que vai contra os princípios do reino de Deus. Tudo isso ele vai destruir, aniquilar. Não dá para aliviar essa palavra não, irmãos. Não tem como. Não dá para abrandar aquilo que a Bíblia nos revela de forma tão clara. E vamos falar a verdade? Essa é a nossa esperança, não é? Nós não esperamos o dia que o Senhor Jesus vai voltar, e voltando ele vai instaurar o seu reino, e no seu reino não haverá iniquidade. Não é essa a nossa esperança? E uma vez que não haverá pecado no reino de Deus,
no reinado eterno de Deus, automaticamente isso envolve a destruição dos sistemas desse mundo, regidos por Satanás, que catalisam a maldade que já está aqui dentro. Nem Satanás, nem o mundo produz o pecado do meu e do teu coração. Mas tanto Satanás quanto o mundo jogam aquela lenha na fogueira. Não é assim? Eles estimulam para que aquela inclinação terrível que já habita em nós, ela seja praticada, ela seja vivida e, consequentemente, nós estejamos cada vez mais longe do Senhor, nosso Deus. Por isso, irmãos, há uma necessidade enorme de nós falarmos sobre pureza, sobre santidade. O tema dos versos 9 a 13, dos versos 9 a 13 de Sofonias 3, é exatamente esse. Esperança e pureza. E o que ele nos ensina sobre esperança e pureza? Em primeiro lugar, pureza no falar. Perceba no verso 9, então purificarei os lábios dos povos. Um pouco mais à frente, eles não mentirão, nem se achará engano em suas bocas. Verso 13. O que é isso? O Senhor com o fogo da sua disciplina, o Senhor com o fogo da sua purificação, o que ele há de fazer? Ele há de purificar as nossas línguas. O que nós falamos? Você já parou para pensar? O porquê você fala o que fala? Às vezes a gente fala uma palavra mal pensada e a gente diz para outra pessoa, eu não queria dizer isso. Meu irmão, minha irmã, você queria sim. Queria sim. Sabe aquelas palavras ao vento? Sabe? Sabe por que você queria? Porque a gente só fala aquilo que já está lá dentro do nosso coração. O nosso falar é o transbordar daquilo que já está lá dentro. O nosso coração, as nossas inclinações, os nossos desejos, as nossas crenças mais profundas definem aquilo que a gente fala e aquilo que a gente deixa de falar. Na escola onde eu estudei, lá em São Paulo, nós éramos dirigidos por um homem de Deus, um grande homem de Deus, vivo ainda. O nome dele é Davi Cox. E o senhor Davi Cox é um homem já idoso, já era na minha época. Ele tinha uma característica no trato do dia a dia. Ele era uma pessoa que falava muito pouco. Falava muito pouco. E às vezes a gente ficava pensando, por que ele é assim? E eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos, talvez o homem mais santo que eu já tenha conhecido na minha vida. Falava pouco. Porque o fato, queridos, é que no coração humano, por melhor que seja o crente, ainda tem muito pecado. E o pecado, ele transborda nas nossas línguas. Mas o que o Senhor faz? Ele purifica os lábios do seu povo. Nós podemos ter esperança na purificação de Deus, sim. A esperança é produzida na ação purificadora do Senhor dos nossos lábios, daquilo que falamos. Não apenas isso, o texto também nos apresenta pureza na adoração. Versos 10 e versos 11, trecho que eu separei para você, para que todos eles invoquem o nome do Senhor. Verso 11, nunca mais vocês sentirão altivos no meu santo monte. O que o Senhor está trabalhando? O Senhor está trabalhando na história da humanidade, o Senhor está trabalhando na história da sua igreja, o Senhor está trabalhando no teu coração e na tua história, para que a nossa adoração seja cada vez mais perfeita. E a adoração vai além da liturgia. Envolve a liturgia, não resta a menor dúvida. Nós não somos chamados para aqui, no momento de culto ao Senhor, inventarmos nada. Você sabia disso? Mas quer dizer então que não tem lugar para criatividade? Não, não é isso que eu estou dizendo.
Eu estou dizendo que nós não devemos introduzir elementos de culto estranhos à palavra de Deus. O próprio Deus já nos revela na sua palavra como Ele quer ser adorado. E isso eu estou falando daqui, do momento da celebração comunitária. Porém, aquilo que vivemos aqui deve ser simplesmente o reflexo do que cada um de nós individualmente vive durante a semana. O fato é que muitas vezes, para alguns de nós, é muito fácil vir até um lugar de adoração, cantar, levantar a mão, entregar o seu dízimo, ouvir a palavra, às vezes até com alguma atenção. Contudo, a partir de daqui a pouco, talvez daqui a uns 15, 20 minutos, você vira a chave e simplesmente desliga de tudo isso e fala, agora eu vou viver a vida real. Quando nós criamos esse imaginário de que a vida real acontece fora da adoração de Deus, nós não entendemos nada o que de fato é adoração a Deus, porque adoração é uma vida diante dEle, é uma vida de prostração e de entrega. E isso exige humildade. Veja o segundo trecho que eu separei. Nunca mais vocês. Olha só. Sofonias está falando para o remanescente do povo. Ele não escreve assim, ó. Nunca mais os orgulhosos, os corruptos, os ímpios do povo serão altivos no meu santo monte. E meu santo monte aqui é uma referência ao quê? Ao templo do Senhor, ao local onde a presença de Deus se manifesta. Não, ele não está falando para terceiros, ele está falando para a sua audiência, ele está falando para mim e para você. Se nós nos achegamos a Deus com orgulho, se nós nos achegamos a Deus com soberba, é porque não entendemos também qual seja a verdadeira adoração. Tanto na adoração comunitária, quanto no dia a dia do crente, nós não devemos nutrir coração soberbo. Pelo contrário, devemos viver em humildade. Por quê? Porque diante de nós, e a cada momento, seja aqui, seja lá fora, está um grande Deus. Lá no teu trabalho está um grande Deus, sentado do teu lado lá na mesa. Sabia disso? Se você não sabia, agora você sabe. Deus está lá, o tempo todo. Deus está lá na sala de aula. Deus está lá na sua rua. Deus está no teu futebol, irmão. Isso aí. Deus está no futebol. Quando você dá aquele carrinho no joelho do teu irmão, Deus está lá. E agora? Agora vai mudar, né? Agora vai virar um futebol santo. Amém? Ou não amém? Amém. Nunca mais vocês serão altivos no meu santo monte. No monte de Deus acontecia o sacrifício, e o sacrifício apontava duas realidades. A realidade de que o povo é pecador, e alguém precisa morrer por causa do seu pecado. E a segunda realidade de que Deus providencia para si o sacrifício, e o cordeiro que ali era imolado, ele representa o perdão que Deus oferece gratuitamente ao seu povo. Porém, a graça do perdão é de graça para mim e para você, mas não é de graça para o Deus que nos concede o perdão, não é? Porque precisou que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo subisse no madeiro, derramasse o seu sangue, para que eu e você experimentássemos desse perdão. Como então entender isso e simultaneamente nos apresentar a Deus com o coração orgulhoso? A cruz nos humilha. A cruz nos lembra quem nós somos. Não apenas pureza na adoração e na língua, mas também a pureza no relacionamento com Deus. Naquele dia vocês não serão envergonhados pelos seus atos de rebelião. O que significa isso? Significa que um povo que por causa dos seus pecados estava afastado de Deus, agora pode, pela purificação promovida pelo próprio Deus, reatar esse relacionamento.
Na verdade, não somos nós que nos reconciliamos com Deus, mas é Deus em Cristo que se reconcilia consigo mesmo o mundo. Ainda sobre isso, no verso seguinte, no verso 12, nós lemos: mas deixarei no meio da cidade os mansos e humildes, que se refugiarão no nome do Senhor. O Senhor preserva aqueles que são seus, aqueles que se refugiam na sua presença. Ah, irmãos, que coisa maravilhosa. Sofonias nos ensina. Mas isso não é ensino exclusivo de Sofonias. Na verdade, tudo isso que aprendemos sobre esperança e pureza em Sofonias aponta para uma esperança completa em Cristo Jesus. Veja o Salmo de número 2, que é também um salmo messiânico. Os seus 2 últimos versos dizem o seguinte para nós: adorem o Senhor. Veja, princípio de Sofonias, certo? Pureza na adoração. Com temor e tremor, exultem com tremor. Beijem o filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. O alerta que Sofonias faz o tempo todo. Busquem ao Senhor, quem sabe ele os poupe no dia da sua ira. Pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Sobre quem o Salmo 2 está falando? Num primeiro momento, claro, é um salmo de coroação de um novo rei em Judá. O salmo foi composto com esse objetivo primeiro. Contudo, quando ele foi compilado e colocado na abertura do livro dos Salmos, ele foi colocado ali com um propósito de relembrar a mim e a você que cantamos essa canção, de que há um filho da parte de Deus, da raiz de Davi, assim como todos os reis que ouviram essa canção acerca de si, que debaixo de um sistema de adoração fiel ao Senhor, representam o cuidado do próprio Deus para com a humanidade, e que acolhem debaixo das suas próprias asas, e que Ele nos acolhe debaixo das suas próprias asas, sendo para nós o refúgio contra a nossa própria iniquidade, contra o nosso próprio orgulho. Este salmo fala de Jesus, meus irmãos. Esse salmo aponta para o Cristo que haveria de vir. E ele termina nos desafiando e nos convidando. Como são felizes os que nele se refugiam. Beijem o Filho. E o beijo aqui é um sinal de submissão. A ira de Deus, a justa ira de Deus, está sim sobre a humanidade pecadora. Claro que está. Não devemos fingir que não, irmãos. Contudo, o próprio Deus, que se ira com justiça, nos salva de graça em amor. Percebem como funciona o dia do Senhor na mensagem da Bíblia? Percebe que tudo isso está conectado? O Evangelho de Cristo Jesus está em Sofonias. 2 Coríntios 5, 21, um texto que vimos na semana passada. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Como podemos ser purificados? Podemos ser purificados porque a culpa da nossa pecaminosidade, dos nossos erros, das nossas transgressões, tudo isso foi lançado sobre quem? Sobre Jesus Cristo. Ele que não tinha pecado se fez pecado por nós. Por isso, qual deve ser a nossa resposta? Quebrantamento. Como terminamos hoje de manhã? Arrependimento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, perceba, é um chamamento que Deus faz ao seu povo. E ele serve para nós também. Qual é esse chamamento? Humilhai-vos. Humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus. Busque ao Senhor em oração. Fale com Ele. Ele inclina os seus ouvidos para nos atender.
buscar a minha face, conhecer quem Deus é. E só se pode conhecer quem Deus é pelo Evangelho revelado na Escritura. Não basta simplesmente você ser um acadêmico da Escritura. Você deve estudar a Escritura e você deve experimentar a mensagem central da Escritura, que é resumida em uma única palavra: Jesus. Experimentar Jesus. Conhecer de fato quem é Jesus. E feito tudo isso, o que vai acontecer? Nos afastaremos dos nossos maus caminhos. O pecado vai ficar para trás. O pecado será abandonado. Dos céus o ouvirei, perdoarei, promessa de Deus. Deus vai perdoar os pecados de todo aquele que pedir o seu perdão. Não estamos falando de remorso, estamos falando de arrependimento. Não estamos falando de medo das consequências, estamos falando de temor diante da grandeza de Deus e a nossa pequenez. Quando eu testemunho quem Deus é e olho para mim mesmo e vejo quem eu sou, eu devo pedir o perdão de Deus, porque eu o afronto constantemente. E Ele me promete, Ele vai perdoar o meu pecado. E por fim, o que ele diz? Curarei a sua terra. No antigo Israel, isso tinha que ver com uma promessa física, uma terra mesmo, um território. Ainda que o cronista, quando escreve isso, ele escreve em reminiscência muito posterior a quando os fatos que ele narra aconteceram de fato. Explico. O livro das Crônicas, ele foi escrito lá depois do exílio. Depois do exílio. Depois que o povo voltou da Babilônia. E depois do povo voltar da Babilônia, ele lembra como foi a vida do período dos reis. E quando o cronista faz essa lembrança, ele faz questão de alertar o povo para que o povo não repita os mesmos erros dos seus antepassados. Eu e você devemos lembrar, queridos, que o Senhor sempre está disposto a nos perdoar. E Ele sempre está disposto a mudar a nossa sorte. Para nós, igreja, essa promessa, ela abarca as bênçãos espirituais. O Senhor nos perdoará quando pedimos perdão. E Ele nos coloca à disposição todas as suas bênçãos espirituais. Nas palavras do Novo Testamento, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Esperança e pureza. Mas o texto prossegue, falando de alegria. Esperança e alegria, dos versos 14 até o verso 20, o final. Veja como começa o verso 14. Cante, ó cidade de Sião, exulte, ó Israel, alegre-se, regozije-se de todo o coração, ó cidade de Jerusalém. Um livro que gastou um tempão para falar de sofrimento, de destruição e de morte. A sua última sessão, a sua última divisão, começa com o convite à exultação, à alegria, ao regozijo. Por quê? Porque isso é possível. Porque aquele que tem a esperança em Cristo Jesus, esse pode, de fato, experimentar uma alegria que excede qualquer tipo de compreensão humana. Vejamos isso no texto. Alegria na salvação. Verso 17. O Senhor, o seu Deus, é poderoso para salvar. E Ele quer salvar o seu povo. Aí você fala, pastor, mas aqui ele não está falando da salvação espiritual, de ir para o céu e tal. Realmente, aqui, no primeiro momento, não é disso que ele está falando. Mas a cada instante em que o Antigo Testamento fala do livramento do seu povo,
do povo de Israel, seja contra os egípcios, contra os filisteus, contra os povos vizinhos, amonitas, moabitas, edomitas e tantos outros, contra os assírios, contra os babilônicos. Não importa qual seja o inimigo, o tempo todo o Senhor diz: eu vou providenciar para aquele que for fiel à minha palavra, a sua salvação. Eu vou salvar vocês. Deus está dizendo isso o tempo todo. Todo esse conjunto de promessas aponta para a salvação final em Cristo Jesus. O que o antigo Israel esperava? O que eles queriam? O estabelecimento de um reino. De um reino debaixo de um monarca davídico, de um rei davídico. É isso que eles queriam. À luz do Novo Testamento, quem é esse rei, filho de Davi? Jesus. E qual é o reino que ele promove? É o reino de Deus, ou o reino dos céus. E ele mesmo diz o que acerca desse reino? O meu reino não é deste mundo. O antigo Israel olhava para as estruturas políticas, e hoje de manhã a gente falou muito disso, né? Da geopolítica do século VII a.C. Se você depois quiser se divertir com isso, volta lá no YouTube, tá? Eles tinham a esperança de se restabelecer enquanto nação. A nossa esperança é muito superior a essa. Nós não estamos arraigados em soluções políticas. Nós não temos a expectativa de que Cristo, de alguma maneira, vai interferir nesses sistemas. A única interferência dos sistemas humanos que Cristo Jesus garante na Escritura é a destruição e o juízo. É isso. A nossa fidelidade última não pode estar na bandeira do Brasil. Se você, assim como eu, jurou a bandeira, jurou diante da bandeira, né? E disse lá que as instituições e não sei o quê, defenderei com sacrifício da própria vida. Legal, saiba que isso é a tua profissão. E lá na tua profissão, sendo você um militar que jura a bandeira do Brasil, você tem o papel de ser um embaixador do verdadeiro reino ao qual você deve estar vinculado, debaixo do qual você deve estar submetido, submisso. Por quê? Porque o Brasil vai passar, irmãos. Talvez você seja muito patriota. E assim como eu gosto muito do Brasil, eu gosto muito do Brasil. Mas eu gosto mais do céu. Eu gosto mais da Nova Jerusalém. E a minha bandeira é essa, sabe? Essa é a minha principal bandeira. Agora, é claro que eu quero que meus compatriotas, os meus vizinhos, eles conheçam a Jesus. Para isso, eu devo ser o melhor brasileiro que eu puder. Mas jamais trocando a cidadania do reino de Jesus por qualquer cidadania oferecida nessa terra. A salvação do antigo Israel aponta para o reinado eterno de Cristo Jesus, a qual ele nos convida para fazermos parte. E aí, temos um motivo maravilhoso de nos alegrar. Alegria no perdão, verso 15, o Senhor anulou a sentença contra você. E uma coisa está totalmente vinculada à outra. Antes de Deus livrar o antigo Israel em qualquer situação, ele sempre teve diante de si um povo quebrantado, um povo que buscou perdão. Sempre, todas as vezes. Isso me faz lembrar aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina em Colossenses capítulo 2. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou em Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Cristo nos salvou da morte e nos trouxe para a vida. E como ele fez? Perdoando-nos das nossas dívidas, dos nossos pecados. Aquele contrato que vinculava-nos numa dívida impagável. Ele tomou e cravou na cruz do Calvário. E ele disse, toda dívida
está perdoada. Todos os termos desse contrato estão pagos. Ele mesmo disse, está consumado. Alegria na presença de Deus, verso 15. O Senhor, o seu rei, o Senhor, o rei de Israel, está em seu meio. Onde está o Senhor? Tem algum lugar onde o Senhor não está? Salmo 139 diz que Deus se faz presente no mais profundo abismo. Se tomar as asas da alvorada, o Senhor vai estar presente. Ele se fará presente. O Senhor se faz presente lá na boca de fumo? Da mesma maneira como essa promessa aí da presença de Deus? Não. Lembra aquele binômio justiça e amor? Quando uma pessoa decide por uma vida de pecado, não se arrepende, volta suas costas contra Deus, o apóstolo Paulo nos ensina no capítulo 1 de Romanos, que o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável. O que significa isso? Que a pior disciplina, a pior punição que uma pessoa pode sofrer por causa do seu próprio pecado é continuar nele e se afundar nele até as profundezas permitirem, até quantas profundezas permitirem. Existe uma maneira como Deus está presente no inferno. Sim. Deus está ali presente, aplicando a sua justa ira contra a impiedade dos homens. Porém, Sofonias não termina com a ira de Deus. Sofonia termina com o amor e a misericórdia de Deus que nos traz esperança. E essa esperança produz no nosso coração paz. E por isso Deus diz para ajudar. E por isso Deus diz para a igreja hoje, no dia 9 de janeiro de 2022, o Senhor, o Rei de Israel, o Rei da igreja, está em seu meio. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio. E o que acontece na presença de Deus? Meu coração exulta. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita, diz o salmista no Salmo 16, 11. A alegria se manifesta também na glória de Deus, meus irmãos. A alegria se manifesta na glória de Deus. Ele se regozijará. Olha esse verso 17, ele é simplesmente maravilhoso. O verso 14 nos explica e nos convida. Alegre-se no Senhor. Cante, exulte, cidade de Jerusalém. E aí quando ele chega no verso 17, o coro de Jerusalém encontra um outro cantor. Emerge do grande coral dos salvos e remidos em Cristo Jesus, um solista, um cantor principal, o melhor cantor. É o próprio Deus, que promove a sua própria glória, não porque Ele é um Deus que nos usa, nada disso, mas ao promover a sua glória, Deus manifesta o seu amor para comigo. Por quê? Porque eu fui feito para glorificar o seu nome, e quando Deus é glorificado em mim, eu experimento verdadeira alegria. Ele quem? O Senhor, se regozijará em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com quê? Com brados de alegria. Ah, meus irmãos queridos, Deus canta, Deus ergue a sua voz, com brados de alegria, e esse brado é um brado de salvação. Ele nos renovará, Ele se alegrará no fruto do seu penoso trabalho. Ele viveu, Ele padeceu, Ele sofreu, e em troca do quê? Da alegria que lhe estava proposta, Hebreus 12, 2.
E alegria era a reunião ao redor de si mesmo, ao redor de Cristo Jesus, como cantamos agora há pouco aqui, de um povo totalmente seu e zeloso de boas obras. Neemias 8:10 nos ensina sobre a alegria. Este dia consagrado ao nosso Deus, e ali era um momento de avivamento do povo de Deus. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Ou nas versões que a gente conhece melhor, a alegria do Senhor é a nossa força. O crente que se alegra em Deus, ele nunca se sentirá enfraquecido, derrotado, destruído. Jamais. Não importa se todo mundo ao seu redor desmorona, ele permanece de pé. Por quê? Porque na glória de Deus está a satisfação do nosso coração. E uma vez que estamos satisfeitos, estamos fortalecidos, permaneceremos de pé. Eu quero terminar perguntando: onde buscamos a paz, meus irmãos? Buscamos a paz no dinheiro, buscamos a paz na formação, buscamos a paz no prestígio. Onde buscamos a paz? Onde achamos que obteremos a paz? Uma condição de vida boa. A Shalom do Antigo Testamento. Paz, prosperidade, uma vida boa. Onde acharemos essa paz? Onde temos buscado essa paz? Chegando ao final desse estudo sobre Sofonias, nós não podemos deixar de lembrar de princípios tão claros que aprendemos nesse livro, e sobretudo nessa última parte. Em primeiro lugar, não há paz sem santidade. Não há paz sem santidade. O crente que empurra seus pecados para debaixo do tapete não vai experimentar a paz. Por isso também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Esse era o trabalho interno do apóstolo Paulo com relação ao seu próprio coração. Nós fomos chamados para a santidade. Essa é a nossa vocação. Se o Senhor vir em nós o flerte com o pecado, a leniência com a iniquidade, nosso coração não experimentará verdadeira paz. Segundo lugar, e consequência do primeiro, encontraremos a paz aonde? No perdão de Deus. Ah, pastor, eu cheguei aqui e eu tenho um monte de coisa para resolver na minha família, no meu trabalho, na minha vida interior, nos meus pensamentos. Talvez você tenha chegado aqui com vícios de pensamentos impuros e imorais. Talvez você viu que não deveria haver escondido. O que é isso? É você minando a sua própria paz. Talvez você tenha chegado até esse lugar e pensado: o mundo é tão crítico, os problemas são tão grandes, então eu posso dar um jeitinho aqui na minha condição, no meu trabalho e tal, na minha empresa, uma maquiagem no número, um relatório meio maquiado. Se escolhemos a corrupção, escolhemos abandonar a paz. Talvez você tenha nutrido uma vida de falsidade, de mentira, de infidelidade. Se é assim, você não experimentará a paz. Ah, mas Deus não quer que eu venha e ore e tal, e Ele vai agir? Sim, Deus quer que a gente venha, ore e Ele vai agir. Mas no meio do caminho Ele quer o quê? Um coração quebrantado que busca o perdão. E Ele não nega o perdão a todo aquele que confessa o seu pecado. Encontramos paz
no perdão de Deus. E em paz com Deus experimentaremos a verdadeira alegria. Eu quero terminar com essa reflexão. Cristo Jesus dá seu perdão para que vivamos em paz com Ele. Esta paz produz santidade e alegria. Em Cristo temos uma paz que produz esperança. E em Cristo temos também uma esperança que produz paz. Talvez você tenha vindo até esse lugar e você não tenha vivido em paz. Talvez você ande desesperançado, entristecido, cabisbaixo, desanimado, e você não sabe por quê. O Senhor tem um caminho de alegria para o seu remanescente fiel. O que devemos fazer? Em primeiro lugar, buscar o perdão de Deus. E recebendo esse perdão de Deus, compreender que a presença de Deus em nossas vidas é suficiente. Que esse ano de 2022 seja para mim e seja para você a experiência, o experimentar da suficiência de Deus em nós.